Sejam muito bem-vindos ao Tema 93, onde vamos explorar a arte de escolher cuidadosamente nossas companhias através da lente do estoicismo. É uma dor universal, não é? Aquela sensação de que outras pessoas podem simplesmente sugar toda a nossa energia. Nossa, todo mundo já passou por isso. Momentos em que uma simples interação social nos deixa exaustos, frustrados, até questionando nossos próprios valores. Mas e se a gente tivesse acesso a um manual de instruções lá da antiguidade, super testado pelo tempo para resolver exatamente esse problema? Pois é, o estoicismo serve como uma ferramenta incrível, a ferramenta definitiva, na verdade, para fazer uma curadoria rigorosa dos nossos círculos sociais. Pelos textos antigos, a gente vai descobrir que proteger a nossa paz mental não é só uma preferência, mas uma necessidade absoluta. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos: o dilema social estoico, o contágio dos vícios, a escolha das companhias, como estamos lidando com pessoas difíceis e, finalmente, a autossuficiência do caráter. A promessa aqui é sair com uma resolução prática para o eterno problema de conviver com os outros. Então, começando pelo número 1, o dilema social estoico. Para a gente dar o pontapé inicial, é preciso entender o paradoxo gigante que fica bem no centro da filosofia social estoica. Existe uma tensão natural entre quem nós somos biologicamente e os desafios que enfrentamos emocionalmente no dia a dia. Olha que interessante a forma como os filósofos estoicos compreendiam a natureza humana. Ao contrário do que muitos pensam, eles não defendiam o isolamento, de jeito nenhum. Como o filósofo Musônio Rufo diz de forma brilhante nessa citação, a gente foi desenhado fundamentalmente para a camaradagem e a cooperação mútua. Sabe, exatamente como as abelhas em uma colmeia. Se uma abelha é separada do grupo, ela simplesmente não sobrevive. Os estoicos tinham plena noção de que nós dependemos uns dos outros para existir e prosperar. Temos deveres sociais que são, francamente, inegáveis. Só que, e aqui está o grande problema, isso nos leva a um contraste bem evidente. De um lado, temos o mandato estoico, a ideia de que fomos construídos para viver em comunidade. Mas do outro lado, qual é a nossa realidade prática? Outras pessoas costumam ser, com muita frequência, a maior fonte da nossa miséria, ansiedade e dor de cabeça. É uma tensão e tanto, né? A gente precisa cumprir nossos deveres sociais, claro, mas ao fazer isso corremos o risco constante de sacrificar a nossa própria tranquilidade interior. Então, como é que a gente resolve essa equação? É o que nos leva ao ponto 2, o contágio dos vícios. A resposta começa quando a gente passa a entender os perigos invisíveis dos ambientes que frequentamos e como os traços negativos se espalham. O pensamento estoico via a negatividade e os vícios não só como coisas chatas, mas como vírus altamente contagiosos. Epicteto usa essa analogia muito visual e super direta sobre a sujeira. A gente pode estar impecavelmente limpo, com as melhores intenções do mundo, mas se sentarmos na mesma sala que alguém sujo por maus hábitos e atitudes tóxicas, bom, invariavelmente vamos acabar manchados. O convívio absorve, o contágio não pede a nossa licença ativa, ele acontece por pura proximidade. E isso ilustra perfeitamente um alerta que Sêneca nos deixou sobre um perfil social muito específico. Sabe aquele indivíduo que parece criar a própria angústia? Podemos chamar essa pessoa de o caça-tristezas. É aquele reclamão crônico, super melancólico que lamenta tudo e parece que acha um prazer distorcido em ter um motivo para reclamar. Um verdadeiro inimigo da tranquilidade. Sêneca nos avisa que pessoas assim drenam a nossa alegria de forma ativa. Manter esse tipo de companhia por perto é literalmente um convite aberto para destruir a própria paz de espírito. E existem sinais de alerta clássicos que precisamos ficar de olho. Coisas como a reclamação crônica que acabamos de mencionar, excesso de fofoca, aquela busca incessante por fama superficial, priorizar a vaidade a todo custo, ou até mesmo celebrar atitudes sem ética. Quando a gente tolera esses comportamentos nos nossos círculos mais íntimos, começa um processo silencioso de corrupção dos nossos próprios valores. O que no começo nos choca, logo vira aceitável, e num piscar de olhos, somos nós mesmos replicando aquilo. Ponto número 3. A escolha das companhias. Diante de toda essa ameaça de contágio, o estoicismo nos propõe uma solução bem proativa de curadoria do nosso círculo íntimo. Tem uma máxima moderna famosíssima, do Jim Rohn, que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. E olha, isso está incrivelmente alinhado, quase como um eco da sabedoria estoica lá da antiguidade. Há mais de 2000 anos, Sêneca já dizia que a gente deveria se associar apenas com pessoas que tivessem a capacidade de melhorar o nosso caráter. A matemática é simples. Andar com pessoas de alto valor moral eleva a nossa média. Andar com pessoas tóxicas puxa a gente lá para baixo. Então, como a gente faz essa curadoria na prática? É uma auditoria em 3 passos. Primeiro,
Identificar com muita clareza quem são os agentes que geram esse desgaste emocional. Segundo, sem precisar de drama ou conflito, a gente comece a limitar conscientemente a nossa exposição a essas pessoas. E terceiro, investir nossa energia buscando ativamente companhias que exemplifiquem as virtudes que a gente tanto admira. Proteger o próprio caráter não tem nada a ver com arrogância, tá? É uma medida absolutamente necessária para que o nosso florescimento pessoal seja possível. Indo para o número 4, lidando com pessoas difíceis. Porque, sejamos realistas, a filosofia de vida não pode simplesmente ignorar o mundo real, não é mesmo? A grande questão que valida o nosso dia a dia é: e quando não podemos escolher? O que fazer quando interações tóxicas são completamente inevitáveis? Colegas de trabalho difíceis, familiares, clientes. Como manter a compostura e os princípios quando somos obrigados a dividir o espaço com pessoas que testam a nossa paciência no limite? O ponto crucial aqui é pensar numa árvore. Nenhuma árvore se torna super enraizada e indestrutível a menos que enfrente ventos muito fortes. É exatamente a força do vento sacudindo os galhos que faz a árvore se agarrar ainda mais à rocha e aprofundar suas raízes. Lidar com pessoas difíceis, na visão estoica, é esse vento. É a oportunidade perfeita, um treinamento mesmo, que nos força a praticar e fortalecer nossos músculos da paciência, do perdão e da resiliência. O que é difícil nos torna inabalável. Para conseguir fazer isso sem perder as estribeiras, filósofos como Epícteto e Marco Aurélio usavam uma tática fantástica de reenquadramento mental. Quando alguém age mal, a nossa tendência natural é ver essa pessoa como um inimigo malicioso querendo nos ferir de propósito. Mas os estoicos sugerem olhar para essas pessoas como crianças desorientadas. Eles acreditavam que quem age mal está na verdade doente espiritualmente ou cego para a verdade. Eles não sabem o dano que estão causando ao próprio caráter. Fazer essa mudança na mente nos permite responder com compaixão e piedade, em vez de reagir com raiva e ressentimento. E isso nos leva à base absoluta da nossa armadura emocional, a famosa dicotomia do controle aplicada aos relacionamentos. De um lado, existem coisas que estão totalmente fora da nossa jurisdição. As opiniões alheias, os insultos que jogam na gente, o péssimo comportamento dos outros. Por outro lado, temos o nosso domínio exclusivo, como a gente escolhe responder, os limites que a gente estabelece e a manutenção do nosso próprio caráter. O sofrimento nas relações nasce inteiramente de tentar controlar o que a gente simplesmente não pode. E prestem atenção em como isso é profundo. Epicteto detalha que a gente arranca todo o poder de um insulto quando simplesmente nos recusamos a concordar com ele. Pensa bem, as palavras não têm poder físico de machucar. O dano só acontece se a gente der a essa pessoa a chave da nossa mente, validando a opinião dela. Se a gente trata o insulto como um ruído insignificante, a ofensa nunca chega a se concretizar. O que nos guia para o número 5? A autossuficiência do caráter. Isso amarra perfeitamente toda a nossa reflexão até aqui. A verdadeira independência não significa viver numa caverna isolada. Vamos seguir e ver como tudo isso se conecta. O objetivo supremo da vida para os estoicos é o que os gregos chamavam de eudaimonia, que a gente costuma traduzir como felicidade ou florescimento humano. O conceito significa literalmente estar de bem com seu espírito interior. Não importa o quão caótico o escritório esteja ou as falhas das pessoas ao redor, a eudaimonia depende única e exclusivamente de agirmos em harmonia com a nossa melhor versão. A nossa felicidade jamais pode ser refém do comportamento de terceiros. É assim que a gente forge o que chamamos de escudo estoico para o dia a dia. Primeiro, focar a atenção para dentro, usando a filosofia para consertar as nossas próprias falhas, e não as falhas dos vizinhos. Segundo, recusar veementemente o papel de juiz do mundo. As outras pessoas têm seus próprios caminhos e problemas. E terceiro, entender de uma vez por todas que agir com justiça e paciência não requer aplausos de ninguém. A virtude é a sua própria recompensa. Quando aplicamos isso, a nossa mente vira uma fortaleza impenetrável contra qualquer caos social. E para fechar essa nossa exploração de hoje, deixo aqui um pensamento provocativo para a gente refletir. Diariamente, nós somos moldados pelas nossas interações. Se olharmos objetivamente para 5, 10 pessoas mais próximas da nossa vida, elas estão agindo como artistas, ajudando a esculpir a melhor versão do nosso caráter ideal? Ou será que estão, pouco a pouco, lascando e desgastando essa estrutura com negatividade? O poder de decidir quem entra nas nossas vidas e como reagimos a quem não podemos tirar delas está e sempre esteve inteiramente nas nossas próprias mãos.